Nova temporada do Veneza está começando com novas atrações. Venha se divertir. Verão é uma beleza no Veneza. Veneza. Bem, gente, vamos agora ver em questão a NR 18.33, onde vou trazer para vocês a questão a CPN. A CPN é o Comitê Permanente Nacional. A gente vamos agora desenvolver essa sigla CPN, que é o Comitê Permanente Regional, para que a gente entenda para que serve o CPN, para que serve o CPN dentro da Constituição Civil e por que a mesma está ali englobada dentro da NR18. Acredito que muitos de vocês não conheçam a CPN, mas vão agora, a partir desse momento, começar a entender o que significa a CPN. Então, gente, lá na NR 18.34 fala sobre CPN, que é Comitê Permanente Nacional. 18.34.1 fala que fica criado o Comitê Permanente Nacional sobre condições de meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 18.34.2 fala que o CPN será composto de 3 a 5 representantes titulares do governo, dos empregadores e dos empregados, sendo facultada a convocação de representantes de entidades técnico-científicas ou profissionais especializados sempre que necessário. Então, gente, sobre o CPN, lá no item que a gente acabamos de ler, 18.34.1, diz que fica criado. Então, fica criado um Comitê Permanente Nacional sobre condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Então, só aquele item ele nos fala para que serve o CPN. Então, o CPN só é fundamentado dentro da indústria da construção civil. Então, ele fica criado para que ele também ali analise as melhorias que vai estar sendo desenvolvida dentro da construção civil, que ao decorrer do nosso slide eu vou estar mostrando para vocês e explicando. O corpo do CPN, que está lá no 18.34.2, fala que o CPN será composto, então o CPN vai ter que ter um corpo, vai ter que ter os seus representantes. Então o CPN será composto de 3 a 5, não é 3 ou 5 não, é 3 a 5 representantes titulares do governo, 2 empregadores e dos governos, ou no caso, desculpa, do governo, 2 empregadores e 2 empregados, sendo facultada, sendo da vontade do trabalhador ou do empregador não, entendeu? Ou o corpo do CPN ou não, sendo facultada do corpo do CPN ou não, que a gente acabamos de falar agora, que ele é composto de 3 representantes a 5 representantes titulares do governo, 2 empregadores e 2 empregados, sendo ao mesmo facultada a convocação de representantes de entidades técnico-científicas ou profissionais especializados sempre que é necessário. Então, a convocação dessas entidades técnico-científicas ou profissionais especializado, sabe, justamente para dar melhoria no crescimento do conhecimento, da experiência dentro desse corpo. Então fica facultado ao mesmo não. Por quê? As pessoas que fazem parte não têm o conhecimento? Tem sim, mas eles podem aumentar em questão ao conhecimento, em questão às elaborações, porque o CPN é um Comitê Permanente Nacional. Então ela engloba a nacionalidade brasileira em questão a NR 18. Então, ela fica facultada ou não de constituir entidades técnico-científicas ou profissionais especializados sempre que é necessário.
Já no 18.34.2.1 da NR 18, fala que no primeiro mandato anual, já vamos agora falar sobre, em questão, a CPR, no primeiro mandato anual, o coordenador do CPR será indicado pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, no segundo pela Fundacentro e nos mandatos subsequentes a coordenação será indicada pelos membros da comissão dentre suas pares. Gente, só frisando para vocês, ele traz aí a CPR, que é o Comitê Permanente Regional. Então existe a CPR, que é o Comitê Permanente Regional, e o CPN, que é o Comitê Permanente Nacional. Já no 18.34.2.2 fala que a coordenação do CPN cabe, então a coordenação do CPN cabe convocar pelo menos uma reunião semestral destinada a analisar o trabalho desenvolvido no período anterior e traçar diretrizes para o ano seguinte. Então, cabe ao CPN, entendeu? Cabe, no caso, à coordenação do CPN, entendeu? Convocar reunião semestral. Para que essa reunião semestral? Para destinar a análise, para destinar e analisar o trabalho desenvolvido no período anterior e trazer e traçar melhorias e traçar diretrizes para o ano seguinte. Então eu vou traçar melhorias para o ano seguinte. Então, o dever do CPR, que é o Comitê Permanente Regional, e o comitê do CPN, que é o Comitê Permanente Nacional, os dois estão sempre a trabalho da melhoria em questão ANR 18. Já em 18.34.2.3 fala que o CPN pode ser convocado por qualquer de seus componentes. Então, o Comitê Permanente Nacional pode ser convocado por qualquer de seus componentes através da coordenação com antecedência mínima de 30 dias, reunindo-se com a presença de pelo menos metade dos membros. Então, a CPN pode ser convocada por qualquer de seus componentes através da coordenação da CPN com antecedência mínima de 30 dias, convocada através para ser realizada uma reunião, reunindo-se com a presença de pelo menos metade dos membros. Então, para que haja essa reunião, tem que ter a presença pelo menos da metade dos membros que compõem o CPN. Já no 18.34.2.4 fala que os representantes integrantes do grupo de apoio técnico científico do CPN, lógico que esses representantes de apoio técnico científico do CPN pode ser o mesmo em si, que é entre 3 a 5 representantes, ou aqueles que ele facultativamente pode trazer, que é as entidades técnico-científicas, sempre que necessário. Então, lá no 18.34.2.4 fala que os representantes integrantes do grupo de apoio técnico científico do CPN, que é o Comitê Permanente Nacional, não terão direitos a voto, garantido o direito de voz. Então, quando ele contratar, quando eles trazerem para si essas entidades técnicos científicos para a melhoria sempre que necessário, lógico que sabemos que é facultado eles trazerem isso. Então, quando essa entidade técnico-científico vier ao CPN, entendeu? Eles não terão direito de votos para, em questão da melhoria, em questão de mudanças de membros, em questão de mudanças de cargo da CPN.
eles não terão direito de voto, mas poderão ter direito de voz, em falar e opinar, mas votos ele não pode votar. É a mesma coisa de uma terceirizada que vem prestar atividade, vem prestar trabalho dentro da minha empresa, e aonde ele não vai ter direito de votar para os membros da minha CIPA, mas sim um representante do mesmo vai estar ali acompanhando as reuniões para saber que estão a melhoria da segurança, entendeu? Só a ter o conhecimento, mas não vai ter o direito de voltar para a mudança de cargo da CIPA, enfim, do que vier a acontecer. Já no 18.34.2.5 fala que as disposições anteriores, que a gente acabamos de ler, aplica-se aos comitês regionais, observadas as representações em âmbito estadual. Então, a CPR, que é o Comitê Permanente Regional, é um comitê regional, entendeu? Não é um comitê nacional. Nacional só é o CPR, nacional só é o CPN, que é o Comitê Permanente Nacional, e regional é o CPR, que é o Comitê Permanente Regional. Já lá na NR 18.34.2.6, ela vai trazer para nós as atribuições do CPN. Então, o que cabe ao CPN? A linha A, deliberar a respeito das propostas apresentadas pelo CPR, ouvidos os demais CPRs. Então, gente, aí na linha A ela fala que a CPN, cabe a mesma, é a atribuição da CPN, deliberar a respeito das propostas apresentadas pelo CPR, ou propostas apresentadas pelo CPR. Que propostas são essas? Quais são essas propostas? Então, gente, o CPR é o Comitê Permanente Regional. O CPR, ele que elabora, entendeu? Ele que estuda melhorias para as condições dentro da indústria da construção, em acordo, dentro, lógico, da NR18. Então, o CPR é aquele que estuda e elabora, mas o CPR ele não pode sancionar e executar sem antes passar para o CPN, que é o Comitê Permanente Nacional, que vai pegar a proposta dos estudos feitos pelo CPR, vai estudar essas propostas desses estudos, vai ver se essas propostas traz melhorias para o ambiente de trabalho, traz melhorias que não aflija dentro ou risco grave e eminente dentro das atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, e se aí aprovada, ele vai encaminhar para o Ministério do Trabalho e Emprego, onde o mesmo vai divulgar no Diário Oficial da União. Lógico que eu antecipei para vocês, mas a gente vai estar vendo ao decorrer do nosso slide. Então, são atribuições do CPN, a linha A, lá no 18.34.2.6, deliberar a respeito das propostas apresentadas pelo CPR, que é o Comitê Permanente Regional, ouvidos os demais CPR, que é o Comitê Permanente Regional. A linha B, encaminhar ao Ministério do Trabalho as propostas aprovadas. Então, o CPN, ele recebeu os estudos e as propostas feitas pelo CPR. Se o mesmo aprovou essas propostas dadas pelo CPR e estudada pelo CPR, ele vai agora encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego, entendeu? Para que o mesmo divulgue no Diário Oficial da União, como eu falei para vocês anteriormente. Já na linha C, fala que o CPN também deve justificar ao CPR. Então, o CPN deve justificar lá na linha C do item 18.34.2.6,
o CPN deve justificar ao CPR, que é o Comitê Permanente Regional, a não aprovação das propostas apresentadas. Gente, o CPR ele pode elaborar, ele pode estudar, e essas propostas que ele apresentar para a CPN, como eu passei para vocês qual é a atividade, o que é que a mesma faz, se a CPN estudar essa proposta apresentada pela CPR, que é o Comitê Permanente Regional, e o mesmo vê que essas propostas não traz segurança, não traz a segurança que se busca dentro do ambiente de trabalho, a mesma não aprova esse estudo, esse projeto que foi trazido, que foi feito pelo CPR, aonde, se o mesmo não aprovar, ele deve justificar obrigatoriamente a CPR a não aprovação das propostas apresentadas pela mesma. Como também, gente, na linha D, o CPN ele também pode elaborar propostas. Ele não só julga e estuda aquilo que o CPN fez, entendeu? Ele também pode elaborar alguma proposta. Ele também pode trazer para si entidades técnico-científicas, entendeu? Quando necessário, e elaborar algumas propostas para melhoria dentro da NR18, dentro da construção civil. Mas as propostas que ele elaborar, ele também tem por obrigação de encaminhar cópia ao CPR, porque o dever de elaborar e estudar é do CPR. Então, se a CPR também ela tem essa disponibilidade de fazer essa mesma atividade, ela encaminha para a CPR para que a mesma esteja com o entendimento que foi feito uma elaboração pela CPN, que é o Comitê Permanente Nacional. Lógico que também a linha E fala que deve aprovar os RTPs. Lembrando, gente, que RTPs, para quem não sabe, é nada mais, nada menos que recomendações técnicas de procedimentos. Então, RTP é recomendações técnicas de procedimentos que também o CPN ele deve aprovar, se no caso trazer melhoria e não infrinja em risco grave e iminente. Já no 18.34 da NR18, ele agora vai me trazer em questão o CPR, que é o Comitê Permanente Regional. O Comitê Permanente Regional, lá no 18.34.3, fala que o CPR será composto de 3 a 5 representantes titulares e suplentes do governo, 2 trabalhadores, 2 empregados e de 3 a 5 titulares e suplentes de entidades de profissionais especializados em segurança e saúde do trabalho com apoio técnico-científico. Vimos anteriormente, lá no 18.34, que fala sobre o CPN, que o CPN ele é composto de 3 a 5 representantes titulares do governo, dos empregadores e dos empregados, sendo facultada a convocação de representantes de entidades técnico-científicas ou profissionais especializados sempre que é necessário. Então, para o CPN, isso é facultado ele ter entidades técnico-científicas. Já para o CPR, não fica facultado. O CPR ele deve ter 3 a 5 representantes titulares e suplentes do governo, 2 trabalhadores e 2 empregados, e de 3 a 5 titulares e suplentes de entidades de profissionais especializados em segurança e saúde no trabalho, somos todos nós, como apoio técnico científico
ficou então segurança e saúde do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, tecnólogos que tenham conhecimento na área de segurança e medicina do trabalho, é o apoio técnico científico dentro do corpo do CPR. E é obrigado ter esse apoio técnico científico. Ele não é facultado como a CPN. Já no 18.34.3.1 fala aqui: as propostas resultantes dos trabalhos de cada CPR aprovadas serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho. Então, já no 18.34.3.1 fala que as propostas resultantes dos trabalhos de cada CPR aprovada, que é o Comitê Permanente Regional que estamos abordando, serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho. Lógico que vai ser passada pelo CPN e o mesmo, se aprovar, vai encaminhar para o Ministério do Trabalho, que dará andamento às mudanças, dos itens da NR18, que traz agora melhoria dentro do canteiro de obra, dentro da indústria da construção, por meio de dispositivos legais, penitente, e o prazo será no máximo 90 dias, para que ele venha a dar andamento às mudanças nos itens em acordo com a NR18, para que seja divulgado, é claro, no Diário Oficial da União. Já no 18.34.3.2 fala que nos estudos onde funcionarem organizações tripartidas, que o CPR presume-se que aquelas sejam organismos substitutivo no caso, que no caso é uma organização que não tem na substitutivo desta CPR. Então, quando lá no 18.34.3.2, nos estudos onde funcionarem organizações tripartidas, que o CPR resume-se que aquelas sejam organismos, entendeu? No caso, substitutíveis em questão a melhoria da segurança no ambiente de trabalho, é claro, desculpa o erro anteriormente, fica a cargo do CPR já estar avaliando em questão a isso. Então, o CPR e o CPN, como a gente vimos agora, são órgãos, entendeu, que traz melhoria para a construção, entendeu, da indústria da construção civil. Já no 18.34.3.3 fala que o que são atribuições do Comitê Permanente Regional, CPR. Então lá, gente, na NR 18.34.3.3 fala que são atribuições dos comitês permanentes regionais. O que são atribuições do Comitê Permanente Regional, gente? A linha A: estudar e propor medidas para controle e a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho na indústria da construção. Então, o CPR ele vai estudar, ele vai propor medidas para controle e a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho na indústria da construção, como também na linha B, ele também deve implementar a coleta de dados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais na indústria da construção, visando estimular iniciativas de aperfeiçoamento técnico de processos construtivos de máquinas, equipamentos,
ferramentas e procedimentos nas atividades da construção. Também é uma das atribuições do CPR fazer a coleta de dados, como falei para vocês agora, sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais nas indústrias da construção. Doenças ocupacionais, como temos riscos ocupacionais, venham a gerar também a mesma situação através do risco físico, químico e biológico e entre outros também podemos falar em questão ao risco ergonômico, que está lá na NR13. Quem quiser também dar uma lida no risco ergonômico, é também de boa e de rica conhecimento no caso para vocês. Já na linha C, fala que participar e propor campanha de prevenção. O CPR na linha C também ele deve participar e propor campanha de prevenção de acidente para a indústria da construção. Como também na linha D, ele deve incentivar estudos e debates visando ao aperfeiçoamento permanente das normas técnicas, regulamentadoras e de procedimentos na indústria da construção, como também na linha E, encaminhar o resultado de suas propostas ao CPN, como vimos anteriormente, como também na linha F, apreciar propostas encaminhadas. Então ele deve apreciar as propostas encaminhadas pelo CPN quando a mesma em si fizer, sejam elas oriundas ou do próprio CPN ou de outro CPR. Então, se o CPN elaborou algumas propostas, como a gente vimos anteriormente, das atribuições do CPN, ele deve encaminhar uma cópia para o CPR e o CPR deve apreciar essas propostas que foram feitas através do CPN. E na linha G, deve negociar cronograma para gradativas implementação de itens da norma que não implique em grave e iminente risco, atendendo às peculiaridades e dificuldades, atendendo, no caso, é claro, às peculiaridades e dificuldades regionais, desde que sejam aprovadas por consenso e homologados pelo Comitê Permanente Nacional. Então, gente, lembrando a vocês que na linha G, para a gente estar vendo ela novamente, o CPR também ele deve negociar cronograma para gradativas e implementação de itens da norma, da NR18, que não apliquem em grave e iminente risco, que não venha a aplicar em grave e iminente risco na integridade física do trabalhador, atendendo às peculiaridades e dificuldades regionais. Por que as peculiaridades e as dificuldades regionais? Porque o CPR é o Comitê Permanente Regional. Então ele vai estudar e propor, entendeu? As propostas dentro da região, não nacionalmente. Então ele deve também ali atender às peculiaridades e dificuldades regionais, desde que sejam aprovadas por consenso. Então deve ser aprovada através do consenso e homologados pelo Comitê Permanente Nacional, que vai ali estudar, que vai ali vir a aprovar e em si encaminhar para o Ministério do Trabalho as propostas feitas pelo CPR e, enfim, o Ministério tem um prazo de máximo de 90 dias para estar divulgando em questão ao andamento, para estar em si trazendo no Diário Oficial da União. Bem, gente, vimos sobre o que trata o CPN e o CPR, entendeu? São dois comitês, um Comitê Permanente Nacional